Agora, meus amores, nós vamos para a atividade de ciências. Em ciências, o que nós vamos estudar hoje na terceira unidade de ciências, nós vamos estudar os animais. A diversidade de animais é muito grande em nosso planeta. Eles podem se apresentar com uma ampla variedade de características, tamanhos e formas, sendo reunidos em grupos de acordo com determinada semelhança. Os animais podem ser agrupados, por exemplo, de acordo com o lugar onde vivem, na terra, na água, no ar. Então, nós temos no nosso planeta uma diversidade de animais. Existem várias espécies de animais. Tem aqueles animais que voam no ar, tem aqueles animais que vivem na água, né? Tem aqueles animais que vivem na terra. E nós vamos conhecer esses tipos de animais. Então, o modo como se locomovem, tem aqueles animais que andam, tem aqueles animais que nadam, tem aqueles animais que voam, tem aqueles animais que rastejam e tem aqueles animais que saltam. Então, nós temos aí várias espécies de animais, né? Também nós temos a cobertura do corpo deles. Tem aqueles animais que têm o corpo coberto por escamas, outros cobertos por pelos, outros por penas e outros por carapaças. Então, vamos conhecer? Nós podemos separar os animais em dois grandes grupos. Nós temos os animais que possuem crânio e coluna vertebral, que são chamados de animais vertebrados. Os animais vertebrados, eles possuem crânio e a coluna vertebral, tá? E os que não possuem crânio nem coluna vertebral são chamados de invertebrados. Então, aqueles que não possuem crânio e não possuem coluna vertebral, eles são chamados de animais invertebrados. Aí a criança vai lá, tia, como é que eu vou saber qual é o animal que é animais vertebrados? Então, fácil, é só você identificar. Ele tem crânio, então ele é vertebrado. Ele tem a coluna vertebral, então ele é um vertebrados, tá? Agora, quando ele não tem crânio, quando ele não tem a coluna vertebral, ele é invertebrados, tá certo? Então, vamos lá conhecer, né? Nós temos aqui exemplos de animais vertebrados, a cobra e o cachorrinho. Eles são animais vertebrados. Por quê? Porque eles têm crânio e têm a coluna vertebral. É só você ver o esqueleto de um deles aí que você vai ver, ó, a coluna dele e o crânio, que nós temos aqui um grande exemplo. Então, temos também exemplos aqui de animais invertebrados. Ó, nós temos aqui a formiga, que ela não tem crânio nem tem coluna vertebral. E temos também o camarão. Ele nem tem crânio nem tem coluna vertebral, certo? Aí vamos ver aqui. Animais vertebrados. Os animais vertebrados são semelhantes por apresentarem crânio e coluna vertebral, como eu já disse a vocês, né? O crânio e a coluna vertebral faz parte do esqueleto, um conjunto de ossos responsável por dar sustentação ao nosso corpo. Além disso, o esqueleto protege os órgãos internos dos animais, como os pulmões e o coração. Aí nós temos aqui um esqueleto de um ser humano, ó, a coluna vertebral e temos o crânio. Então, o ser humano e o peixe é um animal vertebral. Por quê? Porque possui crânio e coluna vertebral, tá certo, criança? Mas também vocês têm que saberem que, no entanto, apesar dessas semelhanças entre os animais vertebrados, né, eles possuem outras características também, que os diferenciam, sendo divididos em 5 classes. Esses animais, eles têm essas 5 classes que diferenciam um dos outros. Nós temos a classe dos peixes, a classe dos anfíbios, a classe dos peixes, dos anfíbios, que é o sapo, dos répteis, o jacaré, das aves, né, um lindo pássaro, e dos mamíferos, um lindo leão. Então, vamos conhecer aí essas classes. Como é que nós vamos saber se ele é da classe dos anfíbios, né? Vocês já aprenderam aí quando o animal ele é vertebrado. Quando ele é vertebrado, ele tem crânio e coluna vertebral. Olha o crânio aqui. Olha a coluna vertebral. Temos exemplo aqui, ó. Cachorrinho, pássaro, tartaruga, golfinho, o sapo, a rã, né? Então, vamos lá conhecer as classes desses animais. A classe dos peixes, dos anfíbios. Vamos lá. Primeira classe dos mamíferos. Nós vamos começar pela classe dos mamíferos. Como é que eu sei que pertence à classe dos mamíferos?
Na classe dos mamíferos pertence quem? Os animais que têm glândulas mamárias, né? Ou seja, a baleia, o humano, a mulher, o macaco e o morcego. Então, essa classe dos mamíferos é quando possui as glândulas mamárias, ou seja, para amamentar seus filhotes, né? Nós, por exemplo, eu, mulher, né? Eu pertenço a essa classe. Por quê? Porque eu tenho as glândulas mamárias, né? Que é onde nós produzimos leite para dar aos nossos filhos, os animais para dar aos seus filhotes, né? Então, a classe dos animais mamíferos é que possui as glândulas mamárias, que amamentam. Temos também um exemplo, o morcego. O morcego são os únicos exemplos de mamíferos que voam. Os morcegos, eles amamentam, neles tem as glândulas mamárias e eles voam. Ele é o único mamífero, tá certo? Então, conhecemos já a classe dos mamíferos, que tem glândulas mamárias, né, que amamentam seus filhotes, tá certo, crianças? Então, os mamíferos, eles habitam quase todos os lugares, né? A maioria vive na terra, alguns vivem na água, como a baleia, os golfinhos, né? Existem os mamíferos que existem na terra, por exemplo, né? O ser humano, né? O macaco, né? Os morcegos. Nós temos aqueles mamíferos também, que é o golfinho, a foca, as baleias que vivem onde? Que vivem no mar, né? Esses animais, né? Mas todos eles respiram pelos pulmões, tá certo? Então, vamos ver aí agora a classe das aves. E as aves? As aves são animais que possuem o corpo coberto por penas. Apresentam um bico, um par de asas e um par de pernas. Existem espécies adaptadas aos diversos habitats do planeta. Esses animais podem viver em ambientes terrestres ou aquáticos. E assim como os mamíferos respiram pelos pulmões, né? As aves, elas respiram pelos pulmões. As características delas é o quê? Possuem um bico. Elas possuem o corpo coberto por penas, né? E tem um par de asas. Mas também aí nós temos uma ave, né? Que ela tem um par de asa, mas não serve para ela voar. Que é, por exemplo, o pinguim. As asas dele servem para ele nadar. Tá certo, crianças? E também temos aí da classe das aves, né? O beija-flor, a galinha, né? Por exemplo, as galinhas são exemplos de aves que se adaptaram à vida no ambiente terrestre. A galinha, ela tem asa, mas ela não vive voando por aí. Ela se adaptou em ambientes terrestres. Então, como é que eu vou saber a classe das aves? As aves, ela tem o corpo coberto por penas, né? Tem bico, tem asas, né? Tem aquelas que vivem em ambientes terrestres e tem aquelas que vivem em ambientes aquáticos. Correto? Vamos conhecer agora a classe dos répteis. A classe dos répteis, crianças, são animais que têm o corpo coberto por placas ou escamas. Os lagartos, os jabutis, os jacarés, as tartarugas e as cobras são exemplos de répteis. Esses répteis, eles vivem em ambientes aquáticos ou terrestres e locomovem-se nadando, andando ou rastejando. Então, a classe dos répteis, eles têm o corpo coberto por placas ou escamas, tá certo? Por exemplo, né? A tartaruga, a cobra, o lagarto, eles podem andar no ambiente terrestre, como rastejam, como também, né? Eles vivem em ambientes aquáticos também, tá? E são animais que respiram pelos pulmões também. Mesmo as espécies aquáticas, como as tartarugas marinhas, precisam subir até a superfície para respirar. As tartarugas marinhas, elas respiram pelos pulmões. Elas têm que subir até a superfície para respirar. Então, aí são a classe dos répteis, né? Que são animais que o quê? Que tem carapaças e tem escamas, né? E também eles rastejam, existem aquelas espécies que andam, né? E para se locomoverem, tá certo? E vivem no ambiente terrestre, como também podem viver nos ambientes aquáticos, a classe dos répteis. E a classe dos anfíbios? Os anfíbios são quem? Os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras e as cobras cegas são exemplos de anfíbios. Por exemplo, nós temos aqui, ó, a rã, a cobra cega e a salamandra. O nome anfíbio significa duas vidas. Anfíbio quer dizer que tem duas vidas. Este nome foi dado porque a maioria das espécies, quando são filhotes, vivem em ambientes aquáticos e quando se tornam adultas, passam a viver em ambientes terrestres. Aí a criança diz, ele tem duas vidas, então quer dizer que ele pode morrer uma vez, depois morrer outra vez? Não. Quer dizer que esses anfíbios, eles
O nome deles, anfíbio, significa duas vidas, por quê? Porque eles, quando estão na vida, este nome é porque a maioria das espécies, quando são filhotes, eles vivem em ambientes aquáticos. Quando eles são filhotes, eles vivem na água, os anfíbios. Quando eles passam da vida adulta, começam a ficarem adultos, eles começam a viver na terra. Então, enquanto vivem na água, os anfíbios respiram através das brânquias, quando eles vivem na água. Como é o caso dos girinos, filhotes de anfíbios. Já os adultos que vivem na terra respiram por meio dos pulmões, né? Os girinos, quando eles estão na água, eles respiram, né? Ali, né? Na água. Agora, quando eles passam a terem a vida adulta, esses anfíbios aí, esses anfíbios, eles começam a respirarem através dos pulmões e também das suas peles, né? Por exemplo, o sapo, né? Dizem que se jogar sal em cima de um sapinho, eles morrem. Por quê? Porque a pele deles é bem fininha, eles respiram ali através da pele, tá certo? Então, criança, aí por isso que eles sofrem uma metamorfose. O que é metamorfose? É um processo que se transforma anfíbio jovem em girino em adulto, entenderam? Essa metamorfose é uma transformação, certo? Quando eles são girinos, aí eles passam depois se transformar em adulto. Durante esse processo, os animais perdem a sua cauda e aparecem as patas. Quem já viu os girinos dentro da água? É pontinhos pretinhos, eles têm tipo uma cauda. E quando eles passam a serem adultos, quando acontece essa transformação, essa metamorfose, que é uma transformação, eles começam a ter, perdem essa cauda, eles perdem ela e passam a ter patas traseiras e dianteiras, né, que estão formando os sapos, né, nas rãs, né. Então, eles começam a respirar através dos pulmões, nos lugares das brânquias, para que assim o animal possa sair da água e viver em terra firme. Por isso que os sapinhos, as rãs, vivem também em terra firme, né? Enquanto o girino não. Enquanto o girino tem que viver lá na água. Mas depois que passam por essa metamorfose, eles começam a viver na vida, na terra terrestre, né? Vamos conhecer agora a classe dos peixes. Os peixes são animais que habitam o ambiente aquático, né, como os mares, rios e lagos, e conseguem se movimentar nesses ambientes com o auxílio das nadadeiras. Assim como todos os animais, os peixes precisam de oxigênio para viver. A maioria das espécies o extrai diretamente da água por meio de estruturas denominadas de brânquias, certo? Então, nós temos o exemplo aí da piramboia. A piramboia é uma espécie de peixe da Amazônia, que diferentemente da maioria, também consegue captar oxigênio do ar através de um órgão que funciona semelhante aos nossos pulmões. Então, essa piramboia, ela também consegue captar o oxigênio no ar, né? Através de um órgão que funciona semelhante aos dos pulmões, né? Nós, por exemplo, nós captamos o ar, né? Captamos esse oxigênio no ar. Então, essa piramboia também, ela tem lá um órgão bem semelhante aos nossos pulmões para captar também o oxigênio, né, no ar. Então, nós temos aí o tubarão. Geralmente, os peixes possuem o corpo coberto de escamas, como o tubarão, da imagem acima, né, nós temos aí, ó. Tubarão também é um peixe, né? Que faz parte da classe dos peixes. Agora vamos para a atividade, página 47. O que vocês irão fazer aí, crianças? Na página 47. Na página 47, observe a imagem abaixo. Ó, essa página, essa imagem, essa imagem aí, vocês vão observar esse resto de um animal morto encontrado e responda. Esse animal morto encontrado aí, vocês observando, por que esse animal é considerado um vertebrado? Lembram? Vertebrado é animal que tem crânio e tem coluna vertebral. Por que essa carcaça aí, desse corpo desse animal aí morto, ele é considerado um animal vertebrado? Por quê? Aí você vai lá onde tem. Por que ele é considerado um animal vertebrado? Porque ele possui crânio e coluna vertebral. Fácil, fácil. Letra B. A qual grupo desse animal ele pertence?
Ele pertence a qual grupo? Qual é o grupo que ele pertence aí, criança? Será, crianças? Será que é o grupo dos répteis? Os répteis, eles rastejam, eles andam, lembram, né? Preste bastante atenção. Aí você vai fazer o que aí? A qual grupo esse animal pertence? Se ele pertencer ao grupo dos répteis, você coloca lá. Se for o grupo das aves, por acaso essa cobra voa? Né? Se for o grupo das aves, você coloca. O grupo dos répteis, você coloca grupo dos répteis. Letra C. Cite algumas características. Letra C. Cite algumas características do grupo A que pertence o animal acima. Então, se ele pertence ao grupo dos répteis, você vai colocar na letra B, você vai lá em répteis e vai fazer as características dele. Grupo dos répteis, qual foi que nós estudamos que foi um dos primeiros, né? Ó. Cadê répteis? Aí você vai fazer as características dos répteis. Qual é a característica dos répteis que você vai colocar aí na letrinha C? Você vai lá no répteis e procura aí, ó. Por exemplo, os répteis têm o corpo coberto por placas ou escamas e respiram pelos pulmões. Aí você vai lá no grupo dos répteis e coloca aqui na letrinha C, tá certo, crianças? E a segunda questão? Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para falsas. Depois, reescreva as frases erradas, corrigindo-as. Por exemplo, se tiver aí duas alternativas falsas, errada, aí o que é que você vai fazer? Você vai consertar ela nessa linha. Por exemplo, nós vamos lá ler. Primeiro, mamíferos. Os mamíferos são aves, répteis, anfíbios e peixes, são grupos de animais vertebrados. Então, os mamíferos, eles têm crânio, coluna vertebral. As aves têm crânio e coluna vertebral. Os répteis têm crânio e coluna vertebral. Os anfíbios têm crânio e coluna vertebral. Os peixes têm crânio e coluna vertebral. Que foi o que eu mostrei a vocês, né? Os peixes, as aves, né? E o que mais? São grupos de animais vertebrados que tem crânio e coluna vertebral. Se for, coloca verdadeiro. Então, essa daí tá verdadeira. Aí a segunda opção, que é o segundo quadrinho. Vamos lá no segundo quadrinho. Só possui penas as aves capazes de voar. Foi o que eu disse. Tem aves que têm pena, tipo o pinguim e a galinha. Eles têm asa, mas eles vivem em ambiente terrestre, né? Então, só possui penas as aves capazes de voar? Lógico que não. Você coloca falsa e vai fazer ela certa. Você vai fazer como para ela ficar certa? Todas as aves possuem penas. Todas as aves possuem penas. Porque ele disse aqui, só possuem penas as aves capazes de voar? Lógico que não. Então, todas as aves possuem penas, fazendo ela correta. E a outra é, os anfíbios vivem uma parte da sua vida na água? Correto, uma parte da vida dos anfíbios vive na água, que é quando eles estão lá naquele processo dos girinos. Os girinos vivem na água, quando eles passam, tem a transformação, que é a metamorfose, né? Que passam para a vida adulta, eles começam a viver na vida na terra, né? No ambiente terrestre. Então, essa daí é verdadeira, né? E a última é o quê? A baleia, o golfinho e o tubarão são exemplos de mamíferos aquáticos? A baleia, o golfinho e o tubarão são exemplos de mamíferos aquáticos? Se for falso, coloca falsa, aí vai fazer ela correta. A baleia e o golfinho são exemplos de mamíferos aquáticos. A baleia, o golfinho e o tubarão não. Quem é exemplo de mamíferos aquáticos é só a baleia e o golfinho. O tubarão não é. O tubarão, ele não tem glândulas mamárias, né? Então aí, ó, a baleia, o golfinho são exemplos de mamíferos aquáticos. Você vai fazer ela corretamente, tá certo? Porque foram duas falsas, certo, crianças? Terceira questão, que é essa daqui, essa última. Leia as características a seguir e descubra qual é o animal. Será que vocês vão acertar? Aí é uma adivinha, vamos lá? Geralmente tem o corpo coberto por escamas. Movimento-me com o auxílio de nadadeiras. Retira oxigênio da água para viver. Quem será? Tá muito fácil, muito fácil. Então, meus amores, boa sorte. Essas são as atividades que vocês irão fazer hoje,
né? Quem não vai estar comigo na aula online, qualquer dúvida é só entrar em contato que estarei à disposição, tá certo? E quem vai estar comigo na aula online, até daqui a pouco, se Deus quiser, que estaremos 2 horas da tarde na aula online, tá certo? Nós vamos, a tia vai explicar o assunto, vocês vão responderem. Depois que terminarem de responder, nós já vamos corrigir. Porque assim a gente já vai corrigindo as nossas atividades, tá certo? Mas assistam a videoaula, mesmo aqueles que vão estar comigo na aula online. Por quê? Porque já vão respondendo, já vão fazendo leitura, para na hora da aula online não ficar muito tempo ali ainda fazendo leitura, tá certo, crianças? Façam as atividades, não deixem de fazer as atividades para não acumularem. Tem aluno que até hoje não terminou nem a primeira unidade. Por quê? Porque não faz as aulas todos os dias. Eu já disse e repito, gente. Nós estamos em sala de aula. A única diferença é que a sala de aula é em nossas casas. Mas todos os dias a tia tá mandando a agenda para vocês. Estou na aula online 2 horas da tarde. Estou enviando vídeo também. E tem criança que não está nem aí. Vamos lá! Tá chegando aí o final do ano, quero ver todo mundo passando aí para o 4º ano, se Deus quiser. Então, tchau, meus amores, até daqui a pouco, se Deus quiser. Tchau, tchau.